Já entrou influencer aqui. Você já tá com... Vou pegar. Eu ponho aqui. Se eu usar aqui. Poxa vida, muita coisa aqui acontecendo. Primeira palestra do dia. Bom dia! Que animação, gente. Primeira palestra, vamos acordar. Bom dia! Se quiser ficar Agora bem ali no sim. meio, melhor. Começou já, olha só. Eu vou só Olha, colocar. você, Simara, tá aqui, a coordenação já esteve aqui em cima, eu não quero ficar roubando tempo precioso da sua fala. Seja bem-vinda ao TDC, o palco é seu. Sinta-se em casa para compartilhar a sua experiência e a sua vivência com essa galera. E atrás daquela câmera ali, ó, tá cheio de gente para te ver, você já está acostumada com isso, né? Obrigada, minha querida. O palco Obrigada, é seu. gente. Enquanto a gente vai colocando aqui os slides, como é que vocês estão? Estão animados? Só tem uma pessoa animada, é isso? Ah! Vai sair, hein? Prontinho. Obrigada a você, Edu. Eu não vou prometer que eu não vou contar piadas e que eu não vou contar histórias logo cedo, tá? Eu sou Simara Conceição, sou uma mulher preta e gorda, utilizando o cabelo Black Power, utilizando um vestido rosa, quadriculado, com uma blusa branca. E meu sinal em Libras é pegando o indicador, tocando no sinalzinho próximo da boca e fazendo S. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito bom dia novamente. E a primeira piada, a primeira história já começa aqui com o nome da palestra. Sim, BFF, Best Friends Forever, desvendando o lado divertido da arquitetura back-end for front-end. E a primeira história que eu vou começar contando está aqui nos slides. Então, para quem precisa de acessibilidade, atrás de mim estão os meus slides. São muitos coloridos e eu utilizo bastante fotos também, tá? Nesse primeiro tem várias imagens com uma amiga minha de infância. E a primeira história, né, BFF, Best Friend, eu pensei, cara, eu vou contar uma história para a gente ir entrando no clima, tá? Então, essa é uma amiga que eu fiz na adolescência, lá no interior da Bahia, em Alagoinhas. E, aos 17 anos, eu mudei para Salvador. Chegando em Salvador, essa minha amiga, Karen Vanesca, abriu a porta da casa dela, junto com a mãe dela, para me receber por lá nos primeiros meses. Então, eu morei na casa dela, em Salvador, os primeiros meses que eu estive na cidade. E aí, né, como mostra nas fotos, foram várias etapas assim que a gente compartilhou na vida. E Karen acompanhou todo o meu processo de migração de carreira para a tecnologia. E a gente já aprontou todas. Quem me acompanha pelas redes sociais há mais tempo já deve ter visto eu com Karen em algum momento aprontando. E uma dessas coisas que a gente aprontou foi criar uma oficina para ensinar primeiros passos em tecnologia para mulheres diversas. Então, a gente teve 4 edições, a gente já morou no Rio de Janeiro ao mesmo tempo, a gente já morou aqui em São Paulo ao mesmo tempo, fomos vizinhas, em plena pandemia, e era de lei todo dia tomar um cafezinho para a gente se apoiar naquele momento difícil. E nesse momento foi quando a gente tomava café online no LinkedIn para contar o que a gente estava aprontando. E como foi essa experiência ensinando primeiros passos no mercado de tecnologia para mulheres diversas, certo? Mas você deve estar se perguntando, né? Meu Deus, cheguei aqui, primeira palestra, BFF, o que é que Simara está falando de amizade? A neurociência da amizade chama essa habilidade de teoria da mente. A habilidade da gente entender emoções, motivações e pontos de vistas.
E essa habilidade, ela muda ao longo da vida. Ela começa com poucos meses de vida e na adolescência é o momento mais visceral. Então, gravem bem essas palavras. A habilidade de entender motivações, emoções e pontos de vista. Certo? E aí, falando de carreira um pouco, eu não vou falar de carreira primeiro. Vou falar dos meus pais, porque, antes de tudo, eu sou filha amada de Ninho, que é motorista, e Cida, que é empregada doméstica. Sou Tec Maromba, cadê Mônica? De Tec Maromba. Tenho 2 cachorrinhos, Bob e Vicenzo. Nas horas vagas, gosto de viajar, de jogar videogame. E eu fiz uma migração de carreira, depois dos 30 anos de idade, vindo de uma área completamente diferente, que era a comunicação, o marketing. E agora eu estou como pessoa desenvolvedora de software na ThoughtWorks. Crio conteúdo também com o canal e o podcast chamados Quero Ser Dev. Fui nomeada como LinkedIn Top Voice de Tecnologia e Inovação. E passei um período também da minha carreira ajudando a formar mais de 500 mulheres em instituições que visam reduzir a lacuna de gênero e de raça no mercado de tecnologia. Então, procurem saber mais e apoiem Quero Ser Dev, Movimento Black Money, Preta Lab, Reprograma, Programaria. E é isso que me faz estar aqui, compartilhando conteúdo com vocês. A gente iniciar um evento como o TDC, né? Começar com uma tecnologista que é mulher, preta, gorda, bissexual e nordestina. Então, é mudar e romper essas barreiras e com bastante conteúdo técnico que vai começar agora. Então, a nossa agenda hoje vai ser o seguinte. Eu vou abordar um pouco sobre conceitos de BFF. A gente vai falar um pouco também sobre como é ou como deveria ser a colaboração entre back-end e front-end. Eu vou trazer também algumas sugestões de estratégias práticas para estruturar e implementar um BFF. E vou trazer também aqui uma discussão de trade-offs. Vamos falar um pouquinho de desafios e de oportunidades e benefícios para implementar a BFF. E alguns casos de usos para a gente aprender, conhecer e se inspirar. Certo? Então, o termo BFF, ele foi introduzido em 2015 por um engenheiro alumni da ThoughtWorks, que é o Sam Newman. E ele trouxe esse conceito como a gente poder ter a estratégia de um padrão onde a gente consiga criar uma API, criar um back-end que vai satisfazer de maneira específica as necessidades para a experiência da aplicação front, certo? Então, de forma específica, um BFF é uma camada que vai atender necessidades específicas de aplicações por aplicação, certo? Front-end. E aí já o susto, né? Na trilha de web, Simara trazendo o que é front-end, né? Então, vocês concordam comigo que front-end é quando a gente está criando uma experiência para a pessoa usuária. Essa experiência ela precisa ser envolvente, ela precisa ser acessível, certo? E ela precisa ser performática. A gente sabe disso também, né? Então, quando a gente fala de BFF, a gente está falando de situações em que a gente precisa entregar experiências que são similares, mas que atendem necessidades específicas em cada canal. Beleza? E aí eu falei para vocês gravarem, né? Emoções, motivações e pontos de vista. Do ponto de vista da neurociência, é o que a gente precisa proporcionar para as pessoas usuárias. Entender como suprir as dores daquelas pessoas usuárias em relação ao que elas procuram
utilizando nossa aplicação, utilizando nosso serviço, certo? E aí, por que BFF? Imagina comigo que quando a gente tem um time de back-end e a gente cria aplicações ou uma aplicação de back-end, a gente sempre cria baseado no nosso modelo de dados. A gente cria para atender necessidades de negócio. A gente cria para atender necessidades do time de dados. Nunca para atender necessidades especificamente do time de front-end. Então, essa pessoa, tadinha, está sempre ali, precisando se virar, precisando fazer várias modificações nos dados, precisando entender melhor de contrato, precisando correr atrás do porquê está levando aquele erro quando vai tentar chamar alguma API. Então, o principal motivo do porquê utilizar BFF é pensar, vamos entregar dados de forma dinâmica, segura, especificamente para cada experiência em relação a aplicações front-end, certo? E aí, imagina se fosse possível a gente, enquanto front-end, não precisar ter que negociar para convencer o time de back-end que sim, pelo amor de Deus, é sim necessário criar um novo endpoint. Pelo amor de Deus, time de back-end, libera esse novo endpoint. Então, é basicamente isso. É a gente dar autonomia para o time de front-end, para que ele possa criar os seus endpoints que vai atender especificamente a necessidade do aplicativo-alvo que ele também já gerencia. Certo? Eu estou vindo para cá que eu estou passando os slides, tá? Então, a gente consegue tirar, de uma forma ou outra, essa dependência, né? Não que a gente vai evitar longas reuniões para fazer acordos, contratos, ou simplesmente deixar de usar as documentações que existem. Não é isso. Mas é entender que, num certo nível, é muito interessante ter essa autonomia para o time de front-end. E é justamente isso que essa abordagem, que esse padrão chamado BFF provê. A possibilidade do time de front-end ter total autonomia para criar essa interface, essa camada, onde ele consegue ter ali esses dados de forma dinâmica, de forma acessível, de forma performática para cada experiência da pessoa usuária. E aí, quando a gente fala de como é ou como deveria ser essa comunicação, a gente percebe o seguinte: a gente tem os times de back-end muito focados no que acontece nos backstages, muito focados em relação aos modelos de dados, muito focados em atender as regras de negócio. E a gente está sempre se comunicando, mas com essa parte das pessoas envolvidas, né? Os famosos stakeholders. E muito menos preocupadas em entregar uma boa experiência para a pessoa desenvolvedora front-end. Então, a proposta do BFF de como poderia ser uma boa comunicação é a gente ter esse meio de campo que seria efetivo, né, para que existisse uma comunicação com o back-end e, ao mesmo tempo, entregar da melhor forma possível para o front-end dados que são necessários. E aí, para a gente pensar em estratégias que sejam eficientes, é muito importante a gente pensar assim, enquanto time front-end, quais são as dores que a gente tem, quais são as necessidades que a gente tem, e refletir. Qual linguagem ou framework eu poderia fazer o meu front-end? Quem realmente toma conta? É o time de front ou é o time de back? Qual modelo arquitetural usar para o meu BFF? REST? GraphQL? Quantos BFFs eu preciso ter?
como melhorar a experiência da pessoa desenvolvedora front-end, que já tinha que produzir código para front-end e agora vai precisar escrever código também para back-end. E como fazer uma arquitetura? Será que eu conseguiria, por exemplo, atender se minha arquitetura é orientada a eventos? Será que um BFF poderia me ajudar também com esse processo? Então, pensando muito em responder esses levantamentos, eu fiquei refletindo sobre o que valeria a gente continuar abordando aqui nessa conversa. E o que valeria muito a gente refletir é: se o meu time de front-end, por exemplo, ele tem uma aplicação web que trabalha com React.js, por exemplo, ele tem familiaridade com Node.js. Então, faria sentido, talvez, eu ter um BFF que fosse em Node, utilizando TypeScript, um Clean Architecture da vida, ou mesmo Nest.js, para organizar de uma forma legal ali os arquivos e manter um padrão. Porque é importante manter um padrão de como nascem os BFFs, né? Porque senão ficaria muito difícil fazer esse controle e escalar os times. Se a gente tem, ao mesmo tempo que dá uma flexibilidade, a gente precisa um certo nível de organização, certo? Então, sim, é o time de front-end que precisa tomar conta do BFF, certo? E porque é ele que sabe, é o time de front-end que sabe quais são as necessidades específicas do aplicativo-alvo, certo? E, Simária, poxa vida, essa preocupação de que agora eu vou ter que fazer, conteúdo, vou ter que fazer código também para back-end, eu sou front. Mas é muito importante porque a gente acaba tendo uma rampagem muito interessante na nossa carreira. E a gente não se preocupa com questões, por exemplo, de lidar especificamente com bancos de dados, porque seria outra camada, né? Ali no monolítico da vida, ou em microserviços. A gente consultaria outros serviços para agregar chamadas e, assim, montar da forma melhor possível o payload que o front-end precisa para cada experiência, para cada tela. Certo? E aí eu trouxe esse exemplo aqui do site do Sam Newman. E, basicamente, para a gente tentar responder quantos BFFs. Então, ele diz o seguinte: olha, se o seu time de front, o seu time que entrega experiência, você está criando, sei lá, mobile com Android OS, mas criando a partir de React Native, por exemplo, um BFF talvez resolveria. Agora, se você está entregando a partir de, sei lá, Android com Kotlin, Swift para iOS, a gente está falando de times diferentes, portanto, BFFs diferentes, portanto, necessidades diferentes, certo? Então, para responder essa questão de quantidade, obviamente, tudo depende, né? Depende do acordo, depende das necessidades, depende da flexibilidade do time em tomar conta de mais um ativo, depende se a gente está aberta para rampar esse time, porque vai ser importante esse tempo, mas essa seria uma estratégia bem relevante para quantidades de BFFs. Já esse desenho aqui, esse diagrama, é muito parecido com a maioria da realidade da gente, né? Então, é um sistema que começou monolítico. Em algum momento, o sistema foi escalando, foi crescendo, e a gente começou a viver, a conviver serviços, microserviços com monolítico. E a gente, no caso, no site desse exemplo, né? E aí eu já queria lembrar, assim, dar um recado para vocês, que todos os slides têm referência e todos têm link. Então, me acessem pelas redes sociais, conectem-se comigo e peçam que eu mande os slides para vocês. Nada é de graça nessa vida, né, minha gente? Vamos nos conectar. Mas, basicamente, como que os times podem ter a oportunidade de entender o crescimento
como uma oportunidade de organizar a casa, de focar em crescer com segurança, de focar em crescer focado em qualidade, focado com uma integração que faça sentido. Porque imagine, se a gente precisa convencer o time de back-end a criar um novo endpoint, é porque deve ser muito difícil incluir novos recursos. Dentro de um monolítico deve ser muito difícil, porque você cria aqui esse novo recurso, impacta outras áreas quando você vai fazer deploy, só que era um serviço que estava em produção. Então, escalar nossa arquitetura, incluindo BFFs, é a possibilidade de crescer de maneira mais organizada. Então, essa também é uma estratégia que eu queria trazer para vocês quanto a verificar se vale a pena, certo? E, por fim, tem esse exemplo aqui que eu trouxe do blog da AWS para casos de arquitetura orientada a eventos. Então, essas estratégias aqui nesses slides, nesses diagramas, fizeram uma combinação de dois padrões. O padrão de BFF e o padrão de PubSub, certo? Eu não vou entrar no detalhe, mas basicamente a gente tem a opção com GraphQL, utilizando como serviço aqui para BFF o AppSync, que é um serviço da AWS, e tem a opção REST, HTTP, onde a gente consegue usar API Gateway para poder fazer o BFF, certo? Então, também existe possibilidade. Se a gente trabalha com arquitetura orientada a eventos, também existem possibilidades para a gente conhecer, aprender e se inspirar. Agora que a gente já conhece um pouco de exemplos, um pouco de conceito, vale a gente falar de trade-offs, né? Vale falar, tá, mas quais benefícios são mais evidentes se eu crio mais uma camada ali com BFF, por exemplo? A gente consegue melhorar nosso desempenho, a gente consegue agregar chamadas, e isso é muito bom, porque imagina, gente, fazer chamadas direto na aplicação React, por exemplo, é muito não performático, principalmente se você usa muito User Effect. Vocês já devem ter passado por isso. São várias e várias requisições que acontecem. E a gente não precisaria fazer isso, tá? A gente faria no BFF as requisições, agregaria essas requisições, e o nosso front-end faria uma chamada. Então, faz muito sentido em relação à performance para o nosso front-end. Em relação à manutenibilidade, é muito bom também, porque a gente sabe exatamente aonde a gente precisa ir para fazer alguma modificação, para dar alguma sustentação. E, além disso, a gente tem flexibilidade. Então, eu sou o time de front-end, tenho o meu BFF, estou trabalhando com ele mocado, porque eu já tenho um contrato ali, já sei o que vai ser feito no back-end. Então, tenho o meu contrato todo mocado no BFF. A experiência da pessoa usuária não vai ser afetada quando o serviço ficar pronto. Então, isso dá muita flexibilidade. E também no quesito de flexibilidade, a gente tem a possibilidade, que é quando novas versões de app precisam subir para ser aprovadas nas lojas. Se a gente tem geração de conteúdo a partir de BFF, a gente não precisa submeter novas atualizações, novas versões, certo? É um dos principais ganhos. E desafios, a gente vai ter um único ponto de falha, a gente pode ter redundância, e aí quando tem redundância o meu back-end já fazia isso, então você não precisa de BFF. Tá? Se o back-end de alguma forma atende, você não precisa criar uma nova API ali no BFF. E sim, vai ter mais uma camada para a gente tomar conta, pessoas front-end vão precisar escrever código back-end. E sim, é um desafio, mas que vale muito a pena. Tenho 12 minutinhos, mas eu acho que dá. Com a água, gente. Vai dar bom. Pronto, hidratada. Vamos lá.
E de casos de uso ou exemplos para a gente conhecer, se inspirar. Eu trouxe alguns, tá? SoundCloud, Netflix e Zé Delivery. Em relação ao SoundCloud, vocês já viram esse diagrama na mesma apresentação. Foi retirado ali em 2015 do blog da ThoughtWorks, que foi uma colaboração também com Sam Newman e com o Lucas, da equipe de SoundCloud. E, como eu falei, começou um sistema monolítico, passou aqui pela oportunidade de crescer, criando camadas com BFF, usou um padrão de estrangular a API legada, enquanto ia liberando o BFF. Então, a gente consegue ter estratégia para conviver sistemas num tempo planejado e fazendo essa migração acontecer de forma gradual. Então, o exemplo da SoundCloud é justamente um dos exemplos em que o time de front tinha que convencer o time de back a criar novos recursos. Para eles, era extremamente desafiador criar novos recursos quando o sistema era só monolítico, certo? E foi crescendo muito. É uma aplicação imensa. Então, para cada experiência de pessoa usuária, tem um BFF. E eles usam a questão de ter um BFF para Android e iOS, né? Dá para perceber aqui no diagrama. Então, eu acredito assim, de ganhos, autonomia para o front-end. Uma coisa legal também de falar é que o time de infraestrutura e de back-end apoiou muito o time de front criando uma biblioteca. Então, para criar o BFF, tinha essa biblioteca e era muito mais fácil criar novos BFFs a partir desse padrão com essa biblioteca. Então, isso facilitou muito a vida da pessoa desenvolvedora front-end. Netflix, de 2020, tá? Então, retirado também do blog da Netflix. Começou também ali como na figura 2, a partir de um monolítico. E teve uma migração gradual, onde, utilizando a junção de sistemas reativos e a inclusão de BFFs, cada tópico 1 ali, cada terminal 1 que vocês estão vendo, entregam experiências diferentes para cada experiência da pessoa usuária. Certo? Lembrando que, para pegar os slides, referências, me mandam uma mensagem. E aí, de ganho? Mesma coisa. Autonomia do time. Eles falam muito sobre isso, né? Que o maior desafio realmente é fazer essa migração de forma gradual. No desenho 2 ali, no monolítico, eles não tinham uma cultura de testes. E eles conseguiram criar a cultura de testes a partir dos microserviços. Então, é muito interessante trazer também essa abordagem. E também a observabilidade, porque agora eles conseguiam rastrear chamadas por todo o fluxo, por toda a operação, por toda a aplicação, desde o front até o back, certo? Então, ajudou também na observabilidade. Por fim, um app Brazuca. Esse exemplo é de 2021, também retirado do site do blog Zé Delivery. E a mesma coisa, eles têm a consciência que, para começar, para ser MVP, é muito mais rápido fazer um sistema monolítico, colocar no ar, testar, validar negócio, a operação está funcionando. E para escalar, a gente tem o desafio de escalar times. Não tem como escalar times, crescer time, se a gente trabalha num único ativo. Não existe essa possibilidade. Então, o maior desafio, pelo que eu entendi nesse exemplo, era o desafio de crescer o time. Então, a parte de estabelecimentos que cuidava de parceiros, no Zé, começou a separar, a sair do monolito para separar em relação a back-office, certo? Então, começou dessa forma e eles também aplicaram o padrão de BFF. Também retirado do blog, como eu falei. Se tiver alguém que trabalhe no Zé aí e participou disso, depois eu gostaria de trocar com você. E aí, de ganhos, a mesma coisa, né? Conseguem ali ter uma
autonomia para o time de front. Na Netflix também foi criada a biblioteca, tá? Nesse exemplo do Zé, eu não consegui ver se eles criaram uma biblioteca para ajudar o time de front, mas o fato é que eles venceram essa coisa de escalar time. E aí, dá para a gente refletir um pouco. Pô, Simara, você trouxe exemplo de 2015, 2020, 2021. É ontem, mas tecnologia muda muito rápido, né? Então, com certeza, a gente sabe que fazer migração não é uma coisa rápida, não é uma coisa fácil, né? Com certeza, esses exemplos que eu trouxe foram o pontapé inicial para a evolução do que esses serviços são agora. Então, dá para a gente tirar, sim, insights, para a gente refletir sobre esses aprendizados, certo? E aí, uma coisa que eu gostei também foi o pensamento de plataforma. Percebe que Netflix, SoundCloud, conseguiu criar bibliotecas para facilitar a vida da pessoa desenvolvedora front-end. Né? Então, ter esse pensamento de plataforma faz muito sentido para ajudar os times a crescer utilizando o BFF. Todos eles compartilharam esse desafio. Então, a gente tem aqui todas essas informações que eu trouxe disponíveis para a comunidade acessar, para a comunidade aprender, se inspirar, certo? E como eu percebi também que todos focaram em qualidade, em segurança, em desacoplamento. Era a oportunidade de escalar os serviços, fazendo um desacoplamento para garantir, inclusive, o crescimento dos times. E focando muito na autonomia, a pessoa Deva, com certeza, teve esse aumento de conhecimento para a sua jornada. Então, são algumas reflexões que eu queria resumir para que vocês façam também. E um pouquinho do que eu já vivi. Eu já passei por essas 3 áreas que eu mostrei a vocês. Por isso eu quis trazer esses exemplos. Não nessas empresas, né? Eu trabalhei na ThoughtWorks e eu passei por 3 clientes já, nesse período que eu estou na ThoughtWorks, desde 2021. Então, o primeiro deles foi no front-end, fazendo uma migração para micro front-ends com BFF. E era um BFF com o stack de TypeScript, Node, Clean Architecture. E a gente usava muito estratégias de feature toggle para fazer rollout gradativo, né? Para ir migrando aos poucos. Então, foi uma experiência muito boa, que eu queria compartilhar com vocês, trazendo um pouco do que foi falado na talk, né? Então, conceito, exemplos de outras pessoas e um pouquinho da minha vivência. E, com certeza, eu rampei muito. Então, e todo o time rampava muito, né? Como já tinha um padrão para criar o BFF, quando a gente trazia novas pessoas para o time, fazer aquele onboarding fazia muito sentido. E as pessoas conseguiam rampar de forma rápida. E, por fim, passei já por um time em que eu criava bibliotecas. Né? Num outro cliente, eu fui do time que criava bibliotecas para ajudar com o quesito de autorização. Então, quando o BFF era criado, bastava apenas usar a nossa lib para autorização. E a stack era com TypeScript e AWS. Então, foi uma experiência muito boa também, estando do lado aqui de plataforma, de experiência da pessoa Deva. Então, foi muito legal também. E, por fim, agora eu estou alocada num time em que a gente faz a criação de uma plataforma para a América Latina. Eu estou muito mais em meio de pagamento, produtos de crédito. E a gente utiliza, porque a gente tem canais muito específicos, né, que para países específicos, para marcas específicas, então precisa ser um serviço que é agnóstico e que consegue crescer. Então, e eu vejo muito, eu estou como back-end agora, mas é muito incrível como o BFF é usado para justamente entregar essas soluções e como o time de front-end é um time autônomo. Isso é incrível, a gente consegue, de fato, trabalhar paralelamente. Isso é maravilhoso, então, queria trazer um pouquinho dessas experiências para vocês. E agora já deu para entender, né? O que é que a neurociência da amizade tem a ver com o BFF? Tem tudo a ver.
porque a gente está sempre buscando, enquanto time, enquanto experiência da pessoa desenvolvedora, experiência da pessoa usuária, entregar o que a gente chama de habilidade de entender emoções, motivações e pontos de vista. Certo? Então, toda vez que vocês forem ouvir falar de BFF, Back-end for Front-end, vocês vão lembrar dessa amizade de mais de 20 anos, né? Das BFFs, Simara e Karen. Muito obrigada, gente. Vamos nos conectar.